que a paz do nego Rabi da Galileia possa estar em nossos corações, de maneiras que a gente possa entrar em contato com a espiritualidade superior e abrir o nosso coração. E sempre que a gente faz um estudo, a gente não faz o estudo por fazer. A gente faz o estudo porque alguém precisa. Nessa plateia toda, de repente tem só uma pessoa que precisa ouvir o que a gente vai falar hoje. Eu agradeço a todos pela presença. Agradeço a presença dos meus professores, meus espirituais, que conduzirão com certeza a nossa palestra. Então, palestra não é palestra, é apenas uma pesquisa, um estudo a respeito de uma forma diferente. A gente não vai falar contando as parábolas. A gente vai ouvir um pouco de história, a gente vai ouvir a evolução de tudo aquilo que é vem através da história, trazendo para a gente o cristianismo, o Evangelho de Jesus. Então a gente vai lá atrás. Talvez a gente inicie os 3.000 anos antes. Então nós vamos iniciar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu capítulo 3, Kardec dedica o estudo aos diversos tipos de mundo e que existem. E entre esses mundos, ele trata especificamente do mundo de provas e expiações, dos itens 13 a 15. Ele define também algumas características desses mundos, como sendo as características dos espíritos que ali habitam, explicando que são espíritos inteligentes e teimosos, difíceis de mudar. Será que alguém está na frente de escolher? São espíritos que vêm de fora, ou seja, de outro lugar, para que neste mundo de provas e expiações se modifiquem internamente, sendo este um fenômeno razoavelmente comum. Se a gente for fazer um estudo da população da Terra, a gente vai perceber que de tempos em tempos ela subia exponencialmente. Porque quando a gente vivia 30, 40 anos, o número de habitantes na Terra era mínimo, para chegar hoje a que a gente tem de 7 milhões de pessoas, né? Então, a obra Caminho da Luz conta a migração de uma série de espíritos que vieram de outro mundo para contribuir aqui com o conhecimento que tinham e que este pedido servisse para eles como aprimoramento de suas almas. Então eram espíritos inteligentes, conhecedores e sabedores de muitas coisas, porém endurecidos do ponto de vista moral e com grandes dificuldades de transformação. Gente, o que mudou de capela até agora? Quantos anos nós estamos marcando o passo? A gente tem que buscar alguma coisa. Eu acho que o nosso estudo reflete bastante isso que a gente tem que se elevar, né? Mas para isso precisa vontade. Isso é uma outra palestra que a gente tem que falar para vocês. Para tanto, os espíritos tinham um acordo com o governador, veja bem, do ponto de vista moral, e com grande dificuldade de transformação. Para tanto, os espíritos que vieram para a Terra, tinham com o governador planetário, que era o Cristo, de que, onde quer que eles viessem a aportar na Terra, um missionário diferente iria com eles conviver e orientar. Assim, os que foram para a Índia receberam as mensagens dos Vedas. Os que foram para o Nepal receberam as mensagens de Siddhartha Gautama, o Buda. Na Índia receberam Krishna. Os que foram para o Egito receberam Hermes Trismegisto. Os que foram para a Grécia, Sócrates. Os que foram para Israel conheceram Moisés e a Cabala. E os que foram para a China receberam Confúcio e Lao Tse. Muito bem, veja bem, eu citei alguns, existem muitos mais. Mas qual era a mensagem que cada um desses
orientadores traziam para nós. Eles tinham uma mensagem única, única. Devido ao estágio de evolução dos espíritos, qual é o principal ensinamento que eles traziam? Que o amor era a chave para a libertação de suas vidas. Desculpa, mas mediunidade faz isso comigo. O que faltava para eles era a transformação interior, a mudança do seu eu. A primeira dessas experiências espirituais que tivemos na Terra foram os Vedas, que vieram mais de 5.000 anos, 5.800 anos antes do período cristão. A tradução de Vedas é conhecimento. Ela veio como uma tradução oral, pois não tinham textos escritos. Até que no ano de 1300 a.C., quando Vyasa, um homem chamado Vyasa, transforma os conhecimentos dos Vedas em um texto contido em 4 livros. Ele já falava, os Vedas já falavam em imortalidade da alma, de reencarnação, da existência dos espíritos e da capacidade de percebê-los à sua volta. Quanto tempo! Eram livros que traziam os ensinamentos de forma muito direta. Exemplo, o espírito, após a morte, volta para o plano espiritual. Ele era muito assim. Já no Bhagavad Gita, que é o conteúdo de Krishna, há 3.000 anos antes do Cristo, é um livro curto, usa frases, traz um texto que faz menção a imagens, mas não chega a ser histórias. Um livro de mensagens rápidas e diretas. Também, embora traga metáforas, algumas já conhecidas como: o homem sábio é como o mar, que recebe água de todos os lados, de todos os rios, mas nunca transborda. Ninguém viu o mar transbordar ainda. No canto segundo de Krishna, que trata da reencarnação, ele diz assim: assim como o homem troca de roupa várias vezes, assim também o espírito trocará de corpo por quantas vezes se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Olha quanto tempo nós estamos ouvindo a mesma coisa. A frase que expressa sinteticamente a ideia da reencarnação e a lei de causa e efeito. Ele também dizia: o homem sábio, diante das alegrias, ele se alegra, mas não tanto. E diante das situações tristes, ele se entristece, mas não tanto. Então ele diz para nós 2 significados: de que não é explodir de alegria, como a gente usa, em termos, e nem de tristeza. Ele nos mostra o caminho do meio. E estudando um pouco, descobrimos que uma das coisas, um dos primeiros ensinamentos que Buda aprendeu foi exatamente esse, que não é nem um extremo nem outro, é o meio termo. Muito tempo depois do Oriente, vamos ter a nova mensagem, que é a mensagem de Buda, Siddhartha Gautama. Ele sim gostava de contar histórias. Buda, como é conhecido, tem histórias incríveis, que é uma estratégia de transmitir os ensinamentos. É uma didática usada para tirar as pessoas de sua ignorância e incompreensão das coisas. Isso mostra que os mensageiros que vieram à Terra tinham estratégias distintas. Essas histórias que foram utilizadas pelos mensageiros podem ser classificadas em 3 tipos distintos: os apólogos, as fábulas e as parábolas. Apólogos são as histórias que os seres inanimados assumem as funções das pessoas. Exemplo, a lua parecia muito triste. A lua se apaixonou pelo mar. E aí eu coloquei aqui como adendo que uma que a gente que é do nosso tempo eu falo que, pela minha idade, tá? Eu sei, não estou ofendendo ninguém não, tá? Mas pelo nosso tempo é aquela que fala da música que a lua se apaixonou pelo mar, o mar pela lua, e aí Deus, como ele não podia botar o mar na lua e nem a lua na terra, ele criou a estrela do mar, né?
Isso é Valela? Valela, mas a música diz assim e está escrito mais ou menos essas coisas aqui para a gente aprender. Então, o apólogo é quando eu dou vida e sentimento a seres inanimados para construir uma lição moral. Quando isso eu faço com os animais, chamamos de fábula. Como, por exemplo, podemos citar, mais que conhecida, a fábula da cigarra e da formiga. Que eu não vou falar porque a gente já tem, né? Buda, então, gostava muito de parábolas, que são aquelas que se colocam as pessoas da história e você transfere para elas a lição que você deseja passar. Uma das histórias mais bonitas que o Buda contou que é de uma sublimidade impressionante, é a do balde rachado. Alguém conhece a história do balde rachado? Vou contar para vocês. Tinha um senhor de grandes posses e tinha uma propriedade imensa, só que o poço onde ele conseguiu achar água era muito distante da casa. Então ele fez uma cisterna dentro da casa e o poço lá longe. Então ele precisava que um servo trouxesse a água do poço para encher a cisterna do palácio dele. Então existia esse servo que ele utilizava uma vara e de lá de cá ele botou 2 baldes, né? E ele, então, o que ele fazia? Ia lá no poço, enchia os baldes, vinha, jogava na cisterna, voltava. Mas numa dessas vezes, ele veio muito apressado e na hora de girar, ele bateu um dos baldes que era na beirada do poço, que era de pedra. O balde rachou e começou a vazar. Mas ele não se abateu, ele não dispensou o balde. Ele enchia primeiro o balde bom, enchia o balde que vazava, botava nas costas, corria e jogava primeiro o que tinha sobrado do balde rachado e depois o outro. E voltava para lá, para cá. E aqui ele usa o balde, usa a palavra para o balde falava. Então, depois de tanto tempo, de muitas vezes, o balde diz para o trabalhador, para o servo: por que você ainda me usa? Eu te dou tanto trabalho, eu te dificulto o trabalho, eu já quase não presto, você me enche aqui, eu chego lá já quase sem água, vou derramando pelo caminho, por quê? Eu não sirvo mais para nada, me joga no lixo que é o meu lugar. Abreviando um pouco a história, aí ele fala um balde rachado. Não, balde rachado, a história não é assim. Acordemos-se que, quando você se rachou, eu tomei a providência de semear rosas no caminho onde você derrama sua água. Ou seja, você, por onde você passa, você cria vida. E as flores ficam tão bonitas que o meu servo ama e adora o meu trabalho. Você é muito útil. E o balde rachado continuou a serventia dele, trazendo rosas. Então essa é mais ou menos a história do balde rachado, o que nos mostra que nós podemos ser um balde rachado, mas fazer vida, fazer alegria, né? E beleza naquilo que a gente faz. Buda tem também muitas frases que para representar pensamentos complexos, que para nós às vezes passam despercebidos, como: não é do lado de fora que muda, e sim do lado de dentro. Direto essa para nós, não? Na mesma orientação, o Buda dizia assim: antes da iluminação, os mares parecem mares, as montanhas parecem montanhas. Mas quando se inicia a iluminação, os mares já não parecem mares e as montanhas já não parecem montanhas. Mas quando se alcança a iluminação, os mares voltam a ser mares, as montanhas voltam a ser montanhas. Por que isso? Significando para nós que quando a gente conhece uma verdade transformadora, por exemplo, o Espiritismo, os mares deixam de ser mares e as montanhas deixam de ser montanhas. Por quê?
a gente fica querendo explicar para todos aqueles que estão à nossa volta o que é reencarnação, o que é obsessão e assim por diante. Mas depois que a gente aprende e acostuma com isso, né, os mares voltam a ser mares, as montanhas voltam a ser montanhas. O nosso carro vai bater, vamos ter problema de trabalho, vamos ter problema de saúde. Isso significa que a iluminação não preserva o sofrimento. A iluminação nos transforma por dentro, para que a gente entenda as razões do sofrimento. Essas histórias do Buda, assim como as frases de Krishna, são apenas orientações didáticas para mostrar aos que buscam o entendimento da verdade, das verdades espíritas, a fim de chegar à evolução. Isso não foi diferente com o judaísmo. Como sabemos, a Bíblia é formada por 2 blocos de conteúdo. Um bloco menor, chamado Novo Testamento, que é a partir do Evangelho de Jesus e que chamamos de cristianismo. O outro bloco, que é bem maior, que é o Velho Testamento, que para os judeus é chamado de Tanakh. Torá, que é a lei, Ketuvim, os escritos, e Neviim, os profetas. O Velho Testamento é chamado também de Bíblia hebraica. Constrói todo o pensamento da ideia religiosa dos judeus. Mas fazendo a promoção entre os 2 evangelhos, vamos ver que no Novo são 40 parábolas. E é mais fino que o Velho Testamento, que tem apenas 2 parábolas. Podemos dizer que contar parábolas não era típico do povo hebreu. E isso justifica uma profecia que dizia: abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Nós vamos entender essa frase mais na frente, porque a gente vai ver como é que o judaísmo vê o Velho Testamento. Porque existem essas profecias se os judeus não contavam parábolas. Não faria tanto sentido, pois as pessoas contavam parábolas desde sempre. Mas para os judeus não é assim, pois só existem 2 parábolas no Velho Testamento ou no Torá. As 2 são, uma contada pelo profeta Natã, que eu aqui não vou contar, que senão começa a espichar, é uma parábola longa, e a outra é do livro de Isaías, que também é uma parábola grande. A explicação que os judeus dão para o fato de não existirem palavras é a partir de um conhecimento que o judaísmo possui chamado Cabala. Quantas vezes a gente falou na Cabala? O que é a Cabala? A Cabala é a interpretação simbólica de tudo que está colocado nos estudos religiosos. Então, os judeus não veem o Testamento como uma lei, eles veem como uma parábola. Tudo para eles ali é parábola, é uma história que você interpreta como você entender. A Cabala, que é uma doutrina extremamente antiga, ela está baseada na imortalidade da alma, na reencarnação, na mediunidade, na lei de causa e efeito e na existência de um Deus único. Tudo que a Cabala estuda é exatamente no sentido de levar o homem à sua mudança interior também. Né? Existe muita semelhança nos princípios espíritas e os princípios que a Cabala explora. Só que para nós espíritas não vale a pena conhecer a Cabala. Por quê? Ao ler diremos, olha, como parece com o Espiritismo? Sabendo disso, não vamos perder tempo. Aqui vem uma orientação bastante importante. Mas se você tem uma pessoa que não conhece o Espiritismo e que gosta desse assunto, tendo uma certa reserva quanto ao Espiritismo, proponha ela conhecer a Cabala. Porque quanto mais ela estudar a Cabala, mais vai se aproximar dos princípios espíritas. E ela não está estudando o Espiritismo, ela está estudando a Cabala, que não tem preconceito. Né? E a Cabala é totalmente simbólica. Ela pega tudo que está escrito e diz que tudo, na verdade, é uma grande parábola. Ou seja, uma grande parábola. O testamento todo é parábola. Tudo figurativo e nada é para ser seguido como se fosse do jeito que está contado.
Então, para eles é uma história. Tudo tem uma história por trás. E eles fazem as interpretações das coisas. Um exemplo é o fato da libertação de Moisés, por Moisés, do povo hebreu no Egito. Os judeus veem que isso também é uma parábola. Sabe-se que foram necessárias 10 pragas para o faraó autorizar a saída dos judeus e seu jugo. Gente, eu vou fazer um parênteses. Por quê? Porque a gente vai ver agora a interpretação que é dada para as pragas. Uma coisa que a gente às vezes a gente passa despercebido. Vamos ver o seguinte. O faraó são as nossas. Eles entendem que o povo cativo representa o ego. O nosso ego representa o eu e que quer se libertar. O faraó são as nossas imperfeições morais que nos seguram e impedem de caminhar espiritualmente. Então estamos cativos espiritualmente pela pressão de nossas imperfeições morais que elas fazem sobre nós. E não nos percebemos que o nosso faraó está exercendo um poder de mando sobre nós cada vez maior e que chega a atingir o ponto de violência e agressividade. Aí vem a primeira praga. As águas do rio Nilo se transformam em sangue. Significa que o rio Nilo, que era o poder, se transformou em violência. E quando a gente percebe isso, vem a primeira oportunidade de nos mudar. Mas nós deixamos passar. E se avançamos para a segunda praga, a invasão das rãs. As rãs representam o remorso que nos acompanha a todo tempo, em todos os lugares. Vem aí a nossa segunda oportunidade de mudar e nós não mudamos. Assim, o rio Nilo se transformou em sangue lá fora. Como eu não agi, a violência vem para junto de mim, para dentro de minha casa. Aí vem a terceira praga, a infestação de piolhos. Ou seja, o seu remorso deixa de estar junto a você e entra em sua cabeça, e onde você estiver, aquilo te incomoda. As pessoas não veem, mas você sabe que está perturbado. Essas 3 primeiras pragas em nós são o sinal da perturbação espiritual que parecem com os sintomas da depressão leve. Mas se você não se cuidar, você vai enfrentar umas 3 pragas que representam uma depressão moderada. Então, ninguém sabe que você está mal. Só até aqui, né? E se não cuidar, passa a praga, chega. As moscas. As pessoas já veem as moscas em torno de você. Você já está cheirando mal. Como se você estivesse com pus na cabeça e as pessoas alertam que você não está bem. Você não está legal, você está mudado. Mas nós não tomamos providências em busca do tratamento e apoio. Aí vem a quinta praga. A gente não busca porque a gente tem medo. Todas as casas oferecem o atendimento fraterno, a conversa, a escuta. E a gente fica com vergonha de pedir. Olha, eu preciso conversar, eu preciso de orientação. Por favor, tem alguém que possa me ouvir, que possa conversar comigo? As pessoas não fazem. É por isso que ele diz, nós não fazemos, nós não buscamos, né? Mas nós não tomamos providências em busca de tratamento e apoio. Aí vem a quinta praga, a morte dos animais. Uma peste mata todos os animais que serviam de alimentação e puxavam os arados das plantações da produção agrícola. Aí perdem a alimentação e não conseguem mais trabalhar. Representa para eles que você perde a alimentação espiritual, o que leva você a não conseguir mais trabalhar. Você começa a ficar perturbado de maneira que nem trabalhar você quer mais.
Aí vem a sexta praga. O aparecimento de um tipo de feridas ou pústulas, levando à febre pelas doenças infecciosas na pele, mostrando que as pessoas em processo de depressão são mais vulneráveis às doenças devido ao sistema imunológico diminuir, entrando assim em depressão moderada. Você tem mudanças nas suas atitudes, nos relacionamentos, a perda da alimentação espiritual e a facilidade de adoecer. Caso ainda não haja providências de mudança, tem a sétima praga, que é o início da depressão profunda. Chuva de granizo que cai e destrói toda a plantação, os abrigos existentes, ou seja, fica sem alimentação vegetal e sem o abrigo para se defender, representando o fim da alimentação espiritual e o abrigo da fé. Então eles tinham ainda, nessa época, eles não tinham plantado ainda o milho, né? E o centeio, que foi que quando brotou, eles puderam começar a se alimentar, fazer o pão, né? O pão de centeio e o pão de milho. Entendeu? Que fazia o pão e não havia brotado quando da época do granizo. Mas então veio a oitava praga, os gafanhotos, que comeram todos os grãos e vegetais existentes e não sobrou nada. Vem a nona praga, a escuridão total, onde não enxergavam mais nem as outras pessoas, ou seja, a pessoa se tranca em sua escuridão e se isola. A depressão profunda tem as seguintes características: o fim da alimentação espiritual e o fim do abrigo da fé, a desesperança em algum acontecimento que venha te ajudar, a perda da capacidade de ver pessoas à sua volta e se relacionar com elas. É aquilo que eu falei, a dificuldade de falar, de buscar o apoio. Assim vemos que são 3 pragas para a depressão leve, 3 pragas para a depressão moderada e 3 pragas para a depressão profunda. E se você deixar e não cuidar, vem então a última praga, a morte dos primogênitos, que para os judeus representa que você mata o seu próprio futuro, porque para o judeu, o primogênito era a continuidade, era o futuro da família dele, era o futuro dos negócios. Então, se ele perde o primogênito que ele perdeu, você perdeu o futuro. Ou seja, nada mais nos interessa ou faz sentido. Deixamos todos os nossos planejamentos e sonhos para trás. Não vou mais trabalhar, não vou mais comer, não vou mais dormir. E aí você de repente vê a pessoa na rua, andando pela rua sem saber por quê. Por quê? É uma pessoa que entrou na depressão profunda. E aí ela se perde. Passamos a pensar e acreditar que nossa vida é apenas sofrimento. Isso tudo acontece se deixarmos que esse fenômeno da depressão avance sobre nós e construa dentro de nós a sensação de abandono, desesperança e tristeza. Os cuidados que devemos ter conosco e com a nossa saúde física é o mesmo que temos que ter com a nossa saúde mental. Mesmo que para tanto usemos dos médicos, psicólogos, que cuidam dos pensamentos e atividade, como os psiquiatras que cuidam das faltas de alguma enzima, ácido ou sal em nosso próprio organismo, para que possa não estar produzindo, ou o nosso organismo não está produzindo para nos manter equilibrados. Voltando para as parábolas. Vemos então que a forma didática de contar parábolas é usada milenarmente, que usa as historinhas como uma forma de repassar o conhecimento. O importante no momento é sabermos da habilidade que encontramos em Jesus para passar as informações que ele tinha através de parábolas. Então agora nós vamos entrar na verdadeira finalidade da palestra. Os que vieram antes dele usavam também parábolas como ferramenta, mas para Jesus ela foi a grande ferramenta de educação.
Isso porque ele lidava basicamente com dois grupos de pessoas, os discípulos e o povo em geral. Para os discípulos ele dizia que falava abertamente, mas quando conversava com os outros, ele se valia das parábolas, porque essa é a melhor estratégia para que eles conseguissem compreender o que ele queria dizer. Olha que importante. Qual era o sentido, segundo os estudiosos do assunto, para que Jesus falasse em parábolas? É que as parábolas têm o poder de preservar os conhecimentos através dos tempos. Porque quando você diz o conteúdo de maneira direta, ele pode se perder, mudar o sentido, as palavras perdem o poder e o conteúdo que elas tinham. Mas quando você conta as informações em forma de parábolas, automaticamente você começa a ter a percepção das coisas. É como se fosse uma embalagem para preservar o conhecimento. Ao invés de eu entregar o conhecimento puro, eu coloco dentro de uma história. História, às vezes, é bem mais difícil da gente esquecer do que essas palavras diretas. Amanhã, quando alguém tiver a habilidade, vai quebrar, ou seja, vai abrir aquela embalagem e vai descobrir o que tem lá dentro. Ou seja, a gente vai chegar no real ensinamento que aquela parábola nos traz. Nós vamos chegar lá. Às vezes você pensa assim, essa história, qual o sentido dela? Deixa o tempo passar. Você vai aprofundando o entendimento, vai estudando, vai se elevando, vai passando por dentro das informações que ela tem e vai sendo o mais possível fazer uma análise daquilo que era feito pelo Cristo. E ele possuía algumas estratégias muito interessantes. Ele sempre se valia das características daqueles que o ouviam para contar suas parábolas. A didática dele era sempre falar alguma coisa que parecia com o pensamento das pessoas que estavam ali. Se as pessoas eram pescadores, ele falava de rede, falava de pesca. Se ele estava no meio de pastores, ele falava de ovelha, ele falava de campos. Se ele estava entre mercadores, ele falava de dinheiro, de perna. Ou seja, ele usava uma didática diferente para trazer as informações que ele possuía. Ele às vezes até se exauria na tentativa de nos trazer informações que ele tanto queria nos deixar. Não sei se vocês conhecem uma sequência de parábolas que Jesus contou em um único capítulo. Foi a mais longa sequência de parábolas contada por ele. Ele conta 7 parábolas, uma atrás da outra, que está no capítulo 13 de Mateus. São todas curtinhas, mas a primeira e mais longa é a do semeador, que a gente já conhece, já estudou tantas vezes, né? Ele começa sempre assim: o reino dos céus é semelhante ao semeador que foi semeado. As sementes foram colocadas na terra em diversas condições, explicando onde a semente germinou, secou, cresceu, produziu em diversas percentagens, de acordo com a parte do terreno em que ela foi plantada. A segunda é a do joio e do trigo. E ele inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em um campo, mas ao crescer apareceu junto o joio, que foi plantado por um adversário, e o dono orienta a esperar crescer e produzir para que fossem separados. A terceira parábola também inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. A mostarda, na verdade, é a menor de todas as sementes e produz a maior das hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Aí vem a quarta parábola, que é a do fermento, e ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. A quinta ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro
oculto no campo, o qual certo homem, tendo um achado, escondeu em um buraco, feito no solo, e ficando feliz, vende tudo que tinha e compra aquele campo. Na sexta, o reino dos céus é semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor dentre uma ostra, vende tudo que tem para comprar essa pérola. E a última e a sétima, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, onde recolhe peixes de todas as espécies. Os pescadores a arrastam até a praia e fazem a separação dos bons para a sacola e dos ruins jogam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão maus dos justos e os lançarão na fornalha acesa. E aí haverá choro e ranger de dentes, conforme está na Bíblia. As 7 parábolas falam de assuntos distintos, né? E por que Jesus haveria de tê-las contado em sequência? O que há de conexão entre elas? Olha como é que as coisas passam desapercebidas por nós. Todas têm um ponto em comum. Todas começam com a mesma frase: o reino dos céus é semelhante a... E conta a história. Da semente dentro da terra, do joio dentro da terra, da mostarda plantada na terra, do fermento dentro da massa, do tesouro dentro da terra, das pérolas dentro das ostras e da rede dentro do mar. Ou seja, dentro. A pergunta que fica é: onde fica o reino dos céus? Dentro de nós. É dentro. Esse era o objetivo. E às vezes ficamos querendo achar o tesouro do lado de fora e não do lado de dentro. Embora saibamos que todas as religiões, desde o princípio, só têm uma única mensagem, que há de nos transformarmos por dentro. Podemos buscar grandes orientadores, guias e representantes de todas as nacionalidades, como Krishna, Buda, Vedas, Sócrates e outros. Veremos que todos tinham a mesma orientação, que era se transformar, mudar, realizar a transformação dentro de nós, a transformação moral. Mas nós sabemos extremamente, mas nós somos extremamente resistentes ao processo de mudança. E é por isso que ainda estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Em qualquer época da humanidade, as religiões trazem mensagem de que o homem tinha que ir para dentro e ele foi para fora. E às vezes propomos participar de uma grande obra, achando que vamos nos iluminar, abandonamos nossa família, nosso lar e tudo mais. Nos esquecemos que nossa grande tarefa, a qual nos propusemos, foi dentro da família, com pais, filhos, irmãos e demais pessoas da parentela. Este sim é o nosso grande espaço de trabalho, visando nossa iluminação e crescimento espiritual. A gente faz um estudo na quarta-feira aqui a respeito do livro Teu Lar, tá? Psicografia do Batelli e ditada pelo irmão José. A gente são 56 lições que a gente vai fazer, dura 15 minutos, 20 minutos. Depois, quem quiser ver tudo isso pode dizer para vocês certinho aonde encontrar. Então, em qualquer época da humanidade, as religiões trazem mensagem, já fizemos, abandonamos nossa família e salário. Jesus, vendo este movimento, iniciou repassar sua mensagem, esperando que o homem não distorcesse. A mensagem de Jesus é então toda de amor. Foi a única mensagem entre todos os outros líderes que conseguiu contaminar seus discípulos. E mesmo depois de sua partida, foi capaz de criar um trabalho de socorro aos semelhantes. Nenhum outro profeta, nenhum outro conseguiu fazer, só o Cristo. Nenhum dos outros líderes religiosos a seu tempo foi capaz de fazer com que seus seguidores criassem um trabalho de ajuda aos necessitados. E nós, ao recebermos a mensagem do Cristo,
ficamos maravilhados, né? Quem não fica? Exaustos, exaltamos seu conteúdo e ao invés de seguir a mensagem, nós passamos a idolatrar e adorar o mensageiro e cultuamos o Cristo e não seus ensinamentos. Aí vem a doutrina espírita que não tem parábola, parece os Vedas, seu texto é raso, falou de maneira muito clara para nós qual era o seu objetivo: a transformação moral e interior. Mas nós não entendemos e ficamos desesperados ao sabermos que não temos saída. Buscamos sempre uma forma de disfarçar o cumprimento disto, que vem sendo pedido desde que a Terra começou. E o pior de tudo, gente, vocês podem até não acreditar, mas conseguimos uma forma de fugir disso. Conseguimos então dar um nó na doutrina espírita e levantamos a bandeira de que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita é fora da caridade e da nossa salvação. Porque de novo a gente foi para fora e não foi para dentro. Aí colocamos o avental, vamos fazer uma sopa para nos salvar. Na realidade, fizemos uma leitura e acabamos transformando a caridade em uma coisa institucional. Por quê? Bota o avental, vou lá, chaqueada, o pessoal do chaqueada, vou lá, distribui, entrega, volto lá, cumpri a tarefa. Já vou para o céu. Já posso ser feliz. E amor. E do amor, eu servi 5.000 pratos de sopa. E amor. Anda, vai, para, vamos, vai. E amor, cadê? Não tem. Sendo que a caridade proposta é a caridade pessoal, onde estamos atuando, está no Evangelho de Deus, que Ele permite que existam os órfãos para que nós sirvamos de paz e não para fazer o orfanato. Quer ver uma coisa? Aí alguém disse assim: pô, eu construí um orfanato para 10 crianças. Ele anda 3 quarteirões, chega ontem e diz assim: eu fiz para 50. Que anda mais 5 quarteirões, eu fiz para 100. E aí chega de volta falecido, que esteja em paz, Divaldo Franco vai para 1.000. Qual o tipo de atendimento que você dá? O amor que Divaldo deu é reconhecido por todos que passaram pela Casa do Caminho. Ali é imenso o trabalho, é imensa a recompensa. Aí sim se trabalha dentro da doutrina espírita, que é o atendimento, não importa com quantos, é o atendimento. Atendimento para um, é um. Para 5? Sim, para 10 é quanto a gente pode, da maneira que a gente pode. Isso é que é importante a gente entender, que é a maneira que se faz, não é a quantidade que se faz. Né? Muito bem. Lacordaire, ele tem da Revista Espírita de 1865, ele chama As Chaves do Céu. É uma mensagem da Lacordaire. E ele faz uma escala da caridade. Ele diz que a primeira caridade que a gente tem que ter é com os cônjuges e filhos. A segunda, autores dos vossos dias. Eu botei em vermelho. Sabe por quê? Quem é o autor da nossa vida? Pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma prima, pode ser um irmão. Não é quem te deu a vida, é quem tomou conta de você e te acompanhou na sua vida, na infância, na juventude, entendeu? Na puberdade, que te orientou e te ajudou.
Então, é a esse que você deve agradecer. São autores da sua vida, porque eles realmente fizeram a sua vida. Né? Seu pai te colocou no mundo, mas não cuidou. Quem cuidou foi outro. Então, esse que te cuidou é o que te deu a vida. Porque se dependesse do seu pai, de repente você não teria vivido. Entendeu? Aí o terceiro, os irmãos consanguíneos. 4, os amigos do coração. Em quinto, todos os pobres, começando pelos mais necessitados. Gente, é por isso que eu gosto de fazer o estudo do livro que eu estou fazendo do teu lado. Porque ali a gente tem tudo. A gente aprende tudo. A gente aprende alegria, a gente aprende perdão, a gente aprende gesto, a gente aprende pensamento. E como nós vimos aqui, é o nosso único laboratório e o principal laboratório que a gente tem. Porque nós participamos, alguns de nós, acredito, talvez tenhamos participado da escolha dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Nós que pedimos para vir. Então é o principal laboratório que a gente tem de elevação moral e de evolução. É o nosso lar, nossa casa, a nossa família. Nesse sentido, podemos dizer que o Espiritismo é um modelo de transformação íntima e as parábolas têm que ser estudadas e conhecidas não como alegorias para o nosso cérebro, mas fundamentalmente para a aplicação na transformação de nossas almas. Segundo os estudiosos do Evangelho, Jesus teria contado em torno de 40 parábolas diferentes. Dessas, 28 delas estão no Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais fecundo que temos dessas histórias. E como estamos falando sobre parábolas, não podemos deixar de falar mais profundamente sobre, e principalmente as de Jesus. Uma delas, que eu acredito que nós todos já conhecemos, mas existem alguns desdobramentos que vale a pena refletirmos. Olha o que a gente tem que fazer com uma parábola. A parábola do bom samaritano. Ela versa sobre uma conversa de Jesus com o doutor da lei, seguindo a narrativa de Lucas no capítulo 10, versículo 25. E ele diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou no intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O doutor da lei, para nós, são hoje os advogados que faziam naquela época a análise das infrações perante as leis de Moisés. O interessante é um doutor da lei de perguntar algo sobre a vida após a morte. Como herdar a vida após a morte, ou seja, a vida eterna. Jesus utiliza uma pergunta para responder a ele. Isso tem um nome, não me recordo agora. O que diz a lei? Como você as interpreta? Ele não é intérprete da lei? Então diz. As perguntas têm o intuito de fazer com que o doutor da lei refletisse sobre o assunto e que ele mesmo provocou. E ele responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras atribuídas erroneamente a Jesus. Que ela na realidade, assim, amarás ao próximo como a ti mesmo, são palavras de Moisés, está na lei de Moisés, tá? Muito bem, a gente aqui, a gente tem que começar a entender: coração, alma, força, entendimento. Forma o quê? Café. Para a gente não esquecer, a gente diz assim: café. Amarás teu próximo. Né? Muito bem. Então, disse Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Na tentativa de justificar-se, ele ainda pergunta ao Cristo: e quem é meu próximo? Jesus responde contando uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Os homens se atentem bem às palavras que são ditas aqui.
porque isso é importante. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais de tudo roubaram, causaram-lhe muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou ao lado. Semelhante um levita, descia pelo mesmo lugar, e vendo-o também passou ao lado. Certo samaritano que seguia seu caminho passou ali perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou. Aqui pensou não é de pensamento, aqui é usado como tratou, né? Os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio cavalo, levou-o para a hospedaria. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, moeda da época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se gastares alguma coisa a mais, eu te indenizarei quando retornar. A história acaba aí. Dizem os estudiosos de parábola que quando a gente faz esse estudo, precisa fazer 3 camadas de interpretação. A primeira camada é a interpretação literal do texto, que é para se entender o que aquele texto tem para nos dizer. Por isso que eu disse, preste atenção nas palavras. Após vai para a segunda camada, que é a interpretação, que é a simbólica que o texto tem para dizer. Iniciamos vendo que ele descia para Jericó. Entendamos que ele descia na espiritualidade. Por quê? Porque o templo de Jerusalém é no alto, Jericó é no baixo. Então, aí vem isso de que ele descia na espiritualidade, porque ele vinha do templo de Jerusalém para Jericó, cidade de comerciantes, ou seja, do espiritual para o material. Isso mostra que quando saímos do plano espiritual para o mundo material, ficamos vulneráveis a todo tipo de violações físicas, morais, né? Pelos espíritos que não têm por nós sentimentos de amizade e respeito. É quando se dá vazão aos defeitos e revoltas. O sacerdote não socorre por quê? Porque o sacerdote é um ser puro demais e não pode tocar nos que sofrem, doentes e nem mortos, ditos pela lei de Moisés, para não se tornarem impuros. Mas ele também descia. Depois descia o levita. Levita, às vezes a gente fica meio assim. Levitas são, quando houve a divisão do rei Davi, dos seus 12 filhos, e dividiu Israel em 12 colônias, sendo que os levitas não receberam a parte deles. Ele deu para um sobrinho ou para um primo. Os levitas então ficaram com liberdade para andar em todas. Eles podiam entrar, fazer o que quiser. E na época cada área era de um filho, ou seja, não se misturavam muito não. O levita era o único que tinha, porque eles eram o único que cuidavam do templo de Nazaré. Ninguém mais podia. E eles eram os únicos que podiam carregar a arca da aliança. Esse é o levita, que também não socorreu, por se achar pequeno demais para fazê-lo. Nós dizemos: quem sou para atender um ferido? Eu não tenho conhecimento e nem remédio, mesmo sem avaliar o que carregamos dentro de nós, que é o conforto da palavra, né? Aí passa o samaritano, que é visto pela população como muito desejável, pensa óleo e vinho nos ferimentos. O que seria ou representaria o óleo e o vinho? O óleo tem propriedade de aliviar dores e estimular a cicatrização, e o vinho da asepsia. Mas os judeus usavam o óleo para iluminar, além dos ferimentos. O óleo representa a iluminação, a luz do caminho. Só que a luz, sem um contrapeso, pode machucar as pessoas.
Porque a verdade sem amor machuca. Por isso você tem que conjugar o óleo com o vinho, onde o vinho representa alegria e consolo. Por isso que ele diz aqui, carregando dentro de nós. Então colocar o óleo e o vinho significa conjugar esclarecimento e consolo. É isso que devemos oferecer de maneira conjunta, quando ajudamos alguém, para que a pessoa possa sair de onde ela está. Atendemos que, para que o samaritano pega a pessoa e coloca no seu cavalo. Ou seja, o cavalo leva mais longe, ele não pegou no colo, né? O cavalo é o conhecimento que ele possui, ou seja, o seu conhecimento te leva mais longe. E não coloca no colo, e nem coloca em suas costas, para levar, porque seria um percurso, não seria um percurso pequeno. Ele o leva para uma hospedaria, profissionais treinados para socorrer uma pessoa. São as instituições que podem atender. Então não podemos resolver todos os problemas das pessoas, e temos que buscar e acionar as instituições afins. E no dia seguinte ele tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, ou seja, ele passou a noite ao lado do homem machucado. Viu a palavra que eu disse que o texto dizia para a gente? Passou então o período de escuridão com essa pessoa. Ele não o abandonou no período mais crítico. Isso quer dizer que nós não podemos e não devemos abandonar as pessoas que sofrem em seus períodos de crise, pois ele caiu e vai passar por momentos de escuridão. Quando Jesus acaba de contar a parábola, que é uma resposta para a pergunta, e o doutor pergunta, quem é meu próximo? Jesus continua e pergunta a ele, qual destes homens parece-te ter sido o próximo do que caiu na mão dos salteadores? Para não dizer que foi o samaritano, o doutor da lei diz, foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus lhe diz, muito bem, vai então e procede do mesmo modo. Jesus não respondeu nenhuma pergunta do doutor da lei. Ele foi tirando dele todas as respostas, ou seja, está tudo bem de nós. Está tudo bem de nós. Então a gente tem só que tirar de dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa. Porque a lei divina, está em nós, está dentro de nós. E por isso a gente tem certeza que quando faz uma coisa errada, a gente está fazendo sabendo. Eu sei que está errado, mas faz. Essa é a verdade. Este foi o segundo nível de análise de uma parábola, mas tem o terceiro. Pelo que vimos, temos análise literal do texto, análise simbólica. Temos então a terceira análise para fazer, que é contextualização, ou seja, você volta ao texto e pergunta, quem é você na parábola? Onde você se encontra na parábola? Você é o incauto que saiu de Jerusalém para Jericó? Você é o salteador que roubou e bateu no incauto? Você é o que se acha puro demais para socorrê-lo? Você é o que se acha pequeno demais para ajudá-lo? Você é o samaritano que recolheu o incauto? Você é o dono da pousada que recebeu o samaritano no meio da noite? Quantas perguntas, né? Dessa forma, vemos que a terceira camada é quando você projeta as situações para dentro de você. Porque é isso que vai nos mover e nos guiar no caminho da nossa vida. O estudo de Espiritismo nos diz que em tudo a gente tem que se jogar para dentro das situações, para sabermos onde estamos e o que precisamos fazer para nos iluminar. Assim como fizemos a análise dessa parábola, outras parábolas do Cristo devem ser vistas e estudadas visando entender quem somos, como estamos na busca da nossa evolução. Muito obrigado.